Gente, sejam bem-vindos. 8h05, vamos então começar e depois quem for chegando vai acompanhando. Feche seu olho aí rapidinho, vamos orar aqui. Pai, nós te agradecemos por mais essa quarta-feira aprendendo com o Senhor, meditando na sua palavra. Nós te louvamos pela oportunidade de iniciar o nosso ano na tua presença, meu Deus, conhecendo mais do Senhor, vendo aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós pedimos ao Espírito Santo para que o Senhor conduza esse tempo que nós teremos aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós sejamos alimentados por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, como eu falei, então, eu acabo repetindo um pouquinho, gente, porque quando eu vou jogar isso aqui lá no YouTube, eu corto esses 5 minutinhos, né? Para não ficar muito cansativo. Então, depois que eu oro, eu falo rapidamente também o tema, então me desculpe quem já está aqui desde o comecinho, vou só repetir aqui. É uma alegria estar com vocês para mais um estudo na Palavra do Senhor, né? Nós estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano, estamos no dia 4 de janeiro e é uma bênção a gente iniciar o ano aprendendo mais de Deus, né? No ano passado a gente fez a série meditando, ou a gente fez a série Atributos do Senhor, né? Conhecendo Deus, que a gente viu os atributos do Senhor. Foram aí 16 encontros que a gente teve para falar sobre isso. E agora a gente vai começar então uma nova sequência, né? E essa sequência é justamente a do panorama bíblico, né? O que é panorama bíblico, né? Para você que não sabe o que é isso. A gente vai sobrevoar pela Bíblia, né? Pensa que a gente está no helicóptero e a gente está vendo a história de Israel se desenrolar lá do alto, né? Aí, de vez em quando, tem alguma parte importante da história, a gente vai, desce, dá um rasante, vê um pouquinho mais a fundo, depois a gente sobe o helicóptero de novo para ganhar altitude, a gente dá uma sobrevoada mais rápido, né? Então a gente vai fazer isso parando em algumas das partes mais importantes para a gente entender também como é que desenrola a história de Israel, para que a gente tenha uma compreensão melhor da palavra de Deus, né? E por que a gente escolheu essa série aqui para falar? Porque chega no início do ano e muita gente fica empolgada com as resoluções de ano novo, né? E as campeões são perder peso e ler a palavra de Deus, né? Agora vai. Agora eu perco aqueles 3 quilinhos e eu leio a Bíblia pelo menos uma vez, né? Então, eu sei que tem muita gente aí que está fazendo isso. Lê 1, 2, às vezes 3 vezes a palavra de Deus, né? Se você não botou isso como resolução do ano novo, eu inclusive já te sugiro que você faça, porque para que a gente possa ter um ano abençoado, é fundamental que você medite aí na palavra de Deus, né? Então, dá tempo, coloca, né? Mas eu sei que para muitos, entender a palavra de Deus nem sempre é algo fácil, né? São histórias, algumas histórias são mais complexas, tem uma linguagem que não é a linguagem dos nossos dias, né? Tem muitas histórias que elas se cruzam, são tratadas em mais de um livro, então às vezes fica um pouquinho confuso. Não está na ordem cronológica, pois é, se você achava que estava na ordem cronológica, segredinho, não está, viu? Não adianta você ler a Bíblia na sequência achando que aquela é a ordem certa, que não é, né? Além disso, nós temos mais de 40 autores diferentes, né? Então, assim, quando você junta tudo isso, acaba que fica um pouquinho mais complexo, né? Não é impossível, mas a gente tem que dedicar um pouquinho mais para entender as Escrituras, né? E para te ajudar, então, nessa missão, para que você possa alcançar o objetivo de chegar aí no final do ano, né? Eu não sei se você está vendo essa gravação, isso hoje comigo, se está vendo a gravação nesse ano, ou quando é que seja, né? Mas para você chegar no final do seu ciclo da leitura com a compreensão melhor da palavra de Deus, a gente vai, então, fazer esse panorama aqui, né? A minha intenção, a expectativa, pelo menos, é que a gente leve cerca de 6 encontros, né? Para a gente falar não só sobre o Antigo e o Novo Testamento, mas também sobre o período intertestamentário, né? O que é isso? São os 400 anos que vão ali do profeta Malaquias, que fecha o Antigo Testamento, até a chegada de João Batista, a voz do que clama no deserto, né? Lá no Novo Testamento. Então esses 400 anos é chamado de silêncio profético, né? Deus para de mandar profeta para falar com o povo e a gente tem aí esse ato, essa separação, né? A gente acaba que, eu estou olhando para cá porque minha Bíblia está aqui, né? Acaba que a Bíblia não relata bem o que aconteceu. Na verdade, ela não relata mesmo, né? E é até engraçado, porque a gente sai do Antigo Testamento e a gente está lá com o povo sendo subjugado pelos medo-persas, né? Voltando lá para Jerusalém, acaba o Antigo Testamento
E no Novo Testamento a gente já tem uma língua nova, que é o grego, que dá lugar ao hebreu, né? Ao hebraico. A gente tem os romanos agora dominando, a gente tem expressões como termos como fariseu, como escriba, sinagoga, nada disso aparece no Antigo Testamento, né? Então realmente fica às vezes até um pouquinho mais complicado de entender. Então é legal a gente ver o que aconteceu, né, historicamente ali, né, quais foram o que estava rolando na política nesses 400 anos. A Bíblia não traz, mas a gente tem sim de onde recorrer, né? Existem fontes que tratam desse período. Então a gente também vai falar disso, né? E a gente vai começar então lá pelo Antigo Testamento, né? Se você chegou agora, seja muito bem-vinda. Vi que a Ingrid chegou, tia Lídia chegou, que alegria ter você, Marco chegou também. Gente, muito bom, estamos começando aqui. Gabi chegou também, estamos dando continuidade. A gente vai iniciar agora então o Antigo Testamento na nossa série Panorama Bíblico, né? Quando a gente fala do Antigo Testamento, são 39 livros, né, que foram escritos em aproximadamente 1.100 anos, tá? O primeiro livro, Gênesis, ele foi escrito por Moisés, lá em 1500 a.C., e o último livro, então, ele é escrito em 400 a.C., que é Malaquias, né? Então, 1.100 anos. Quase tudo foi escrito no hebraico, né? Tem um outro trechinho que está em aramaico, por exemplo, alguns capítulos de Daniel, alguns capítulos de Esdras, de Jeremias, e você vai entender por quê mais para frente, né? Não vai ser hoje, mas numa das próximas meditações nossas, né? Se a gente fosse pegar os livros do Antigo Testamento, né, na sequência em que eles aparecem na nossa Bíblia, a gente poderia dividir em basicamente 4 grupos, tá? A gente tem o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e sapienciais, ou seja, de sabedoria, e a gente tem os proféticos, né? O Pentateuco, então, vai ser o nosso tema aqui hoje, né? Então não vou perder tempo não, você vai ficar aqui comigo, você vai saber do que se trata, né? Aí nós vamos para os históricos, que tratam desde a entrada na Terra Prometida, ali com Josué, até o retorno do exílio, que eles vão para a Babilônia, vai para o exílio, né? Retornam e acaba ali então com Esther, né? Aí nós passamos para os poéticos ou de sabedoria, que são livros que têm uma linguagem mais poética. Claro, né? Vários livros da Bíblia, quase todos, têm essa linguagem poética, mas esses livros eles são muito característicos por conta dessa linguagem, né? Quais são eles? Nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, tá? E os proféticos, que trata da revelação que foi dada aos profetas do Senhor, né? Começa ali em Isaías e vai até Malaquias, né? Tem vários, tem Daniel, a gente tem Jeremias, enfim, tem vários, né? A gente vai falar sobre eles também ao longo da sequência. Como nosso objetivo aqui não é tratar dessa sequência como a Bíblia mostra pra gente, mas ter uma compreensão melhor das Escrituras, a gente não vai seguir bem essa sequência, né? A gente vai ver mais seguindo uma ordem cronológica, né? Uma visão cronológica. Eu não vou falar sobre os 39 livros, tem livro que eu vou levar um pouco mais de tempo, hoje mesmo você vai ver isso acontecer com Gênesis e Êxodo, tem livros que eu vou falar um pouquinho menos, que são livros mais rápidos, de outros eu vou só citar a temática, enfim. Até porque se eu fosse falar de tudo, esses 6 encontros virariam facilmente aí 60 encontros, né? A gente ia passar o ano todo falando, porque é muita coisa, né? Então a gente vai falar só dos principais, ou de alguns dos principais pontos, e a minha esperança, né, minha expectativa é que ao final dessa série você tenha uma facilidade maior para ler a palavra, para entender o que está acontecendo, né? Quando você estiver lendo, eu vi aqui Efraim, Samaria, Judá, o que é isso? Eu não estou compreendendo, são muitas palavras. Vai ficar mais fácil, né? Se você acompanhar aqui, com certeza vai ficar mais fácil, né? E eu espero que você esteja animado, porque a gente já vai começar agora, né? Então, se você está animado, manda aí nos comentários. E eu queria fazer aqui, lançar um desafio para você, né? Se você já tem familiaridade com a Bíblia, de vez em quando eu vou fazer umas perguntinhas, né? Eu vou dar a resposta logo em sequência, para a gente não perder muito tempo aqui. Mas eu vou fazer umas perguntinhas e eu queria desafiar você a se testar, né? Então, quando eu fizer a pergunta, você corre aí nos comentários e já coloca a resposta, tá? É bem provável que quando eu der a resposta, você ainda esteja escrevendo. Mas se isso acontecer, não tem problema. Escreve mesmo assim, eu vou saber que você começou a escrever antes de eu dar a resposta aqui, né? E por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para você ficar mais empolgado, para você estimular a si mesma
ou a si mesmo, né, a prestar atenção aqui, a buscar mais a leitura, estimular os outros que estão aqui assistindo também, né? Então, se você aceita, manda bala aí. A Paulinha já botou desafio aceito, Ingrid também a rocha. Isso aí, pode colar na Bíblia? Se der tempo, né, acho que você não vai conseguir colar na Bíblia não, viu? Se você conseguir, pode mandar bala, tá? E se você estiver vendo isso aqui posteriormente no YouTube ou no Instagram, pode também escrever, não tem problema, tá bom? Combinado? Quem acertar ganha o quê? Aí eu vou deixar para o Senhor dar os presentes, as bênçãos de Deus, né? Senhor, está nas tuas mãos aí o presente que o Senhor vai dar para quem acertar. Mas com certeza já é uma bênção grande saber mais da palavra de Deus, né? Boa, Paulinha. Paulinha botou galardão. É isso aí. Quem acertar, Deus, arruma um galardão aí para a pessoa, né? Gente, então vamos lá, né? Começando aqui no Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, escritos por Moisés, né? E a gente vai começar lá em Gênesis. A gente pode dividir o livro de Gênesis em 2 grandes grupos, né? Nós temos o grupo que são as origens e nós temos os patriarcas, né? Então Gênesis começa relatando a origem do universo, a origem da terra, a gente tem a origem do homem, dos animais, né? E nós vemos também a queda do homem, né? Com o primeiro pecado lá de Adão e Eva e a consequência do pecado trazendo morte física e morte espiritual para a terra. Mas também em Gênesis, lá em Gênesis 3, a gente já vê a primeira promessa de redenção do homem, quando Deus vira, ele está repreendendo, né, Adão, Eva e a serpente, e ele vira e fala que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da semente da serpente. E essa semente da mulher viria a ser Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Bom, Adão e Eva são expulsos do paraíso e a Bíblia foca então na história de Caim e Abel, 2 filhos de Adão e Eva, né? Já na fase adulta, né? Adulta por quê? Porque eles já estão trabalhando, já estão lá, um está na lavoura, outro está cuidando do rebanho e tudo mais. Então, na fase adulta, Caim vai e ele mata Abel, né? Aí eu tenho a primeira pergunta para você, né? Se Caim mata Abel, a linhagem que a Bíblia foca, né, que chega até Jesus, ela vem de quem? Ela vem de Caim? E aí? Bom, eu falei que eu ia perguntar, mas eu já ia responder logo depois, né? Bota aí a resposta que você acha. Mas não, a linhagem vem de Sete, que é outro filho de Adão e Eva, né? Aí, perguntinha para vocês, eu posso afirmar então que Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva? Será que eu posso falar isso? Não posso. Por que eu não posso afirmar isso? A Bíblia realmente fala, né, quando Caim mata Abel, acho que é Eva que fala que deu Sete porque Caim tinha tirado Abel. Mas veja bem, quando Caim mata Abel e Deus vai lá falar com ele, né, repreendê-lo, ele vira e ele fala que ele agora vai virar um errante na terra. E quem o encontrasse, o mataria. Ele não estaria falando do pai e da mãe, porque Adão e Eva não iam matá-lo, né? O que leva a entender que Adão e Eva já estavam tendo outros filhos e filhas, e eles estavam se unindo, tendo relações, tendo outros filhos e filhas, e por aí vai. Então já estavam surgindo alguns povos, né? Quando Sete nasce, Adão já tinha 130 anos. Aí eu quero que você imagine o seguinte, aquela tataravó sua do interior, ela teve 20 filhos, né? Sendo que, com quantos anos ela pode ter entrado na menopausa? Não sei, 55, 60? Adão e Eva, eles tinham 130 anos, né? Quando Sete nasce. Naquela época o povo vivia 800, 900 anos. Adão e Eva foram criados, Adão, na verdade, né, e Eva foram criados por Deus na fase adulta já. Então, eles já estavam em condições de terem filhos desde o início. A gente não sabe com quantos anos eles tiveram Caim e Abel, a gente só sabe com quantos anos teve Sete. E eles receberam a ordem de crescer e multiplicar pela terra. Então é bem provável que eles já tinham tido vários filhos e filhas, né? Mas a questão é que através de Sete, então a gente segue aí na sequência, né? E aí quando a gente vai... Ficou claro, gente? Se não ficar claro alguma coisa, vocês botem aí nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra forma, tá? Então da linhagem de Sete, a gente vai caminhando aí na palavra nas escrituras, né? E tem duas pessoas que eu quero ver aí, quero que vocês comecem a se testar, tá? A primeira pessoa é o primeiro homem que não viu a morte, que não morreu, que é um dos descendentes de Sete. E a segunda pessoa que a Bíblia relata é o homem mais idoso que já viveu nessa terra. Quem são esses dois? Vamos lá, o que não morreu, Enoque.
Enoque. Gênesis 5:24 fala: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Aliás, aqui na Bíblia ele fala de Enoque e ele fala também de mais uma pessoa, né, que não vê a morte. Eu quero que você coloque aí nos comentários também. E o Xandinho já matou também Matusalém, foi o homem mais idoso, com 969 anos, né? É, do Redemoinho. Paulinha já matou a charada aí, mas eu quero o nome, hein? Eu quero o nome, tá? Começa com E, o nome, começa com E, tá? Bom, e tem um detalhe que muita gente não para pensar, que é justamente Elias, que é essa pessoa. Elias não vê a morte, ele é levado no redemoinho, né? Elias, depois vem Eliseu, tá? Eliseu vê a morte, Elias que não vê a morte. Boa parte dessas pessoas que são relatadas logo no começo da Bíblia, né? Adão, Sete, Matusalém, eles estão vivos ao mesmo tempo, eles são contemporâneos, gente. Por que isso? O povo vivia lá 900 anos, 800 e tantos anos, né? Para você ter ideia, né? Adão morreu com 930 anos. 930 anos. É ano demais, né? É muito ano, gente. Imagina. 130 anos ele estava ainda, era um jovem, né? Se as minhas contas não estão erradas, peguei a Bíblia aqui e fui fazendo as continhas. Quando Adão estava com 869 anos, nasce Lameque. Quem que é Lameque? Lameque é o pai de Noé, né? Noé, 9ª geração depois de Adão. Então, imagina, né? Tátara, e bota tátara aí até chegar lá no Noé. Então, esse povo estava tudo vivo ao mesmo tempo, né? Enfim, aí Noé nasce e nós vemos a história do dilúvio, né? A humanidade, então, ela está bastante corrompida, a maldade, ela se multiplica na terra, mas Deus encontra em Noé um homem justo e perfeito. A palavra fala isso, né? Se você viu aquele filme Noah, lá de Hollywood, né? Noé, de Hollywood, você sabe muito bem o que aconteceu. Brincadeira. Se você viu aquele filme, você não sabe o que aconteceu, tá? Porque aquele filme é uma mentirada grande. Se você não leu a Bíblia, vai ler a Bíblia para você aprender o que aconteceu na história de Noé, né? Porque aquele filme não serve para nada não, viu? Mas o que importa é o seguinte: Deus vira e dá 120 anos para o povo se arrepender, né? Isso está lá em Gênesis 6, se eu não me engano. Aí, Gênesis 6, vou achar aqui rapidinho. Alguém escreve para mim aí, Gênesis 6, vê lá logo no começo, acho que é o 2 ou 3. Quer dizer, vai ser mais fácil encontrar, né, do que pedir para vocês fazerem isso, até porque eu posso ver qual que é o certo aqui. Só um segundo, gente. Aqui, ó. Gênesis 6, versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Tá? O que ele está falando aqui? O homem está fazendo muita maldade, o seu coração é do mal, eu vou dar 120 anos para ele se arrepender. Se não se arrepender em 120 anos, destruição. Noé vai, ao longo desses 120 anos, ele está construindo a arca, não sei exatamente quantos anos, a Bíblia não fala, mas é nesse período. Também ele está lá pregando para as pessoas, em 1 Pedro conta isso também, que nesse prazo ele estava falando. E aí chega no final dos 120 anos, vem o dilúvio e extermina a humanidade, sobram apenas 8 pessoas. A gente tem Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos dele, tá? Eu tenho 2 perguntinhas para vocês aí. Desafio de novo, hein? Primeira pergunta: quantos animais de cada espécie foram enfiados na arca? Segunda pergunta: como é que coube tanto animal na arca? Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, né? Se você disse um par de cada espécie, você está meio certo. Meio certo, pois é. Né? Isso aí depende, né? Por quê? Quando a gente vai lá para Gênesis 7:2, olha o que o Senhor fala. De todos os animais limpos, tomará para ti 7 e 7, o macho e fêmea. Mas dos animais não limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre toda a face da terra. Então, dos animais limpos, 7 de cada, né? 7 machos, 7 fêmea. Dos animais impuros, 2 de cada, um macho e uma fêmea, né? Até porque quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício para o Senhor. Então, se ele tivesse levado um par só de cada animal limpo, né, puro,
esse animal fosse sacrificado para o Senhor, pronto, entrou em extinção, né? Não tinha mais esse animal. Então, é isso aí. Segunda pergunta que eu fiz, como é que cabe tanto animal na arca? Essa aqui, quem está falando sou eu, não está na Bíblia, né? Mas eu imagino que era filhotinho, né, gente? Porque você imagina, para caber tanto animal adulto aí, botar um elefante adulto, uma girafa adulta, um rinoceronte adulto, então eu acho que a Bíblia não fala que tinha que ser adulto, né? Podia ser um filhotinho, um macho, um filhotinho fêmea, aí ele cresce, né? Então, quem sabe, né? Enfim, mas isso aí eu tô falando de mim mesmo, tá? Não é lá da Bíblia, não. Olha, o Xande falou, foram em pokebolas. Foram em pokebolas para lá, para a arca, né? Bom, a gente chega então no final da história de Noé, né? Vem a história de Sem, Cã e Jafé, e a gente encerra a primeira metade de Gênesis, que são as origens, e agora a gente passa para a segunda metade, que trata dos patriarcas, né? Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, né? Como é que é isso? Então, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem, continua a nossa história aqui, né? E depois de algumas gerações depois de Sem, a gente chega lá em Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus vira para ele. Ele estava lá em Harã. Deus fala, saia da terra da sua parentela, vá para a terra onde eu vou te mostrar, e ali eu vou te fazer uma grande nação. Essa terra que ele ia mostrar era justamente a terra de Canaã. Abraão sai com sua esposa, na época era Abrão, né? Não era Abraão, era Abrão. Ele sai com sua esposa Sarai e com seu sobrinho Ló. E eles vão então lá para onde Deus ordena, né? A história, ela tem muitas idas e vindas, depois eu aconselho que você leia, né? Como a gente está só fazendo um panorama aqui, eu vou pular muita coisa, né? E vou focar só em alguns pontos específicos. Quando Abraão tinha 75 anos de idade, então ele saiu de lá, recebeu essa promessa de que ele teria uma descendência muito grande, seria uma grande nação, mas Sarai não estava engravidando, né? Aí o que eles fazem? Naquele ímpeto de resolver as coisas com as próprias mãos, Sarai vai e ela bota Abrão para ter relação com a sua serva egípcia. Como é que é o nome dessa serva egípcia? Dou-lhe 1, 2, 3, Agar. Agar era a serva, né? Então, com 86 anos, Abraão tem o seu primeiro filho, que é Ismael, tá? Não é Emael, o democrata cristão, não, é Ismael, tá bom? Ismael, então, surge com 86 anos. Aos 99 anos de idade, Deus aparece de novo para Abraão, muda o nome de Abrão, eu falei Abraão, né? Para Abrão, muda o nome dele para Abraão. Abraão significa pai exaltado, Abraão é pai de nações, né? Muda o nome de Sarai para Sara, e aí vem então o filho da promessa, quando eles tinham 100 anos, quando Abraão tinha 100 anos de idade, que é justamente quem? Isaac. Isaac é o filho da promessa, né? E realmente Abraão é o pai de nações, né? Várias nações, mas tem 2 nações principais, uma vem de Isaac, uma vem de Ismael. Será que você sabe que nações são essas? Vamos lá. Se você sabe, coloca aí rapidinho, só beber uma água. Eu estou acelerando um pouquinho a fala, gente, porque é muita coisa, né? Mas se tiver muito rápido, vocês coloquem nos comentários aí, que eu dou uma freada, vou um pouquinho mais devagar. Se tiver bom, coloca que tá bom o ritmo, tá? Só para eu saber, né? Essa é uma sequência nova que a gente está fazendo. Então, vai falando aí, tá bom? Bom, quais são as 2 gerações, né? Isso aí, nós temos os israelitas, que vêm, na verdade, os hebreus não, eu vou até explicar por que não seriam os hebreus, né? Os israelitas, que vêm de Isaac, e os árabes, que vêm de Ismael. E olha que coisa interessante para a gente pensar aqui. Ah, você não ouviu a pergunta, né, Ingrid? A pergunta era quais eram as principais nações, as 2 nações principais que vieram aí de Abraão, né? Então, de Isaac vieram os israelitas e de Ismael vieram os árabes, que são que a maioria é muçulmano, né? Olha só, os principais perseguidores do evangelho de Cristo, né, hoje, que são os muçulmanos, vêm justamente da linhagem de Ismael, né? Porque Deus tinha falado, Deus tinha dado lançado uma potência na semente de Abraão, né? E aquela potência ela valeu tanto para o filho da promessa quanto para Ismael, que foi fruto da falta de confiança, de fé de Abraão e de Sara na palavra do Senhor, né? Em aguardar pela promessa, pelo cumprimento da promessa como Deus havia determinado. Enfim, quando a gente sai da promessa, quando a gente sai do comando do Senhor, essas coisas acontecem, né? Bom, então essas são as 2 nações. E lembra que eu falei que Ló
sobrinho de Abraão, também vai com eles, de Ló também saem duas nações, né? Essas duas nações, elas viram uma pedra no sapato de Israel, mas uma pedra assim, ruim mesmo, né? Vocês lembram quais são os nomes dessas duas nações? Enquanto vocês vão pensando aí, essas nações, elas são fruto de incesto. Ló, ele é embriagado pelas duas filhas, porque elas não tinham descendentes, e a linhagem de Ló ia morrer ali, elas pensam, vamos embriagar nosso pai, vamos ter relação com ele para preservar a linhagem. Aí cada uma fica grávida, e aí das duas filhas, vem os amonitas e os moabitas, né? Bom, segue a nossa história aqui por meio de Isaac. Isaac se casa com Rebeca, né? E eles têm dois filhos, Esaú e... Quem que é o outro filho de Isaac? Esse é muito importante pra gente, hein, gente? O outro filho de Isaac, que dá origem às tribos. E aí? Jacó, né? Bom, de Esaú, a gente também tem mais uma nação, né? Que também entra em muito conflito com os israelitas, que são os edomitas, né? E aí de Jacó, nós temos a linhagem dos israelitas, né? Jacó tem 12 filhos homens, uma filha mulher, Diná, né? Em determinado momento Deus vai e muda o nome de Jacó para Israel. E é aí que nós temos então a origem do nome israelitas, né? Um desses 12 filhos é quem? É José do Egito, né? Na verdade não é José do Egito, né? É José que é vendido escravo para o Egito, né? José do Egito é aquela novela da Record, não é isso? Pois é, mas José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo lá para o Egito. Inclusive, ele é vendido para uma caravana ismaelita. Lembra de Ismael? Lá, um dos filhos de Abraão? Pois é, uma caravana dos descendentes de Ismael pega ele e leva lá para o Egito. E lá, de escravo, ele vai até a posição de vice-governador, né? Ele está abaixo apenas do faraó, né? Vice-rei. É uma história maravilhosa. Sugiro que você assista. Não assiste não, gente. Vai para a Bíblia mesmo, vai ler a Bíblia. Sugiro que você leia a Bíblia para ver a história de José, né? E a gente vê a providência de Deus, né? A mão de Deus. Porque, na verdade, José ele foi mandado lá para o Egito para realmente assumir aquela posição. Porque ele é o responsável por preservar não só os egípcios, porque vem uma fome muito grande na terra, uma seca muito grande, mas também a sua família, inclusive os seus irmãos que o venderam como escravo, né? E aí a gente vê, então, eles, ao final, lá, já no finalzinho do livro de Gênesis, a gente vê, então, a família de José indo morar no Egito, que foram convidados, né, justamente por José para se preservarem, né, para preservar a vida deles. E com isso a gente encerra, então, o livro de Gênesis, e a gente passa para Êxodo, né? Como eu falei, Gênesis e Êxodo a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, depois a gente vai dar uma aceleradinha, tá? Mas é porque tem muita coisa importante. Por enquanto, vou iniciar aqui Êxodo. Tá dando para entender, tá dando para ouvir bem, esse ritmo tá bom para vocês? Coloca aí para mim, gente, só para eu saber como é que vocês estão aí, tá? Eu tô vendo que a Paulinha e a Ingrid estão colocando aí algumas referências da Bíblia. Agradeço que eu tô falando aqui. Enquanto vocês forem achando, vai escrevendo aí nos comentários mesmo, tá? Bom, então a gente começa agora o livro de Êxodo, né? O povo chega lá no Egito e Êxodo significa justamente saída em massa, fuga. E essa é a temática desse livro, né? Os filhos de Israel, eles começam a se multiplicar no Egito, né? Começa a ter muitos filhos. E aí o que acontece? Depois de algumas gerações, vem um faraó que não conhecia a história de José. E ele não estava nem aí mais para os hebreus que estavam ali, né? E aí ele pensa o quê? Vou escravizar esses hebreus. Inclusive, vou até fazer um parênteses aqui, né? Eu tinha feito aquela pergunta lá de quais eram as duas nações, o Xandinho respondeu os hebreus, e eu quero falar para vocês o seguinte, né? Israelitas, hebreus, judeus, eu já falei desses três termos. Qual que é a diferença desses três termos, né? Vou aproveitar aqui e aí eu continuo na história de Êxodo, porque eles aparecem o tempo todo na Bíblia, né? Vamos lá. Lá em Gênesis 14, versículo 13, o Senhor, a Bíblia fala que Abraão era o hebreu. Fala, Abraão, o hebreu, tananã, tananã, tananã. Essa é a primeira vez que aparece o termo hebreu na Bíblia, né? Quando a gente fala então de hebreu, nós estamos falando acerca desses descendentes de Abraão, né? E por que hebreu? Quando a gente vai lá para cima,
na linhagem de Sem, Sem era um dos 3 filhos de Noé, né? Lembra que a história de Abraão segue na linhagem de Sem. O filho de Noé era Éber. Então, de Éber, a gente continua na sequência até chegar em Abraão. Então, esse termo hebreu provavelmente faz referência a Éber, um dos ascendentes aí de Abraão, tá? Mas quando a Bíblia fala os hebreus, ela está querendo falar dos descendentes, então, de Abraão. Quando a palavra de Deus fala dos israelitas, a gente está falando aqui agora dos descendentes de Israel, que é Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel, então a gente está falando desse povo, né? Perceba que é basicamente o mesmo povo, a menção é basicamente o mesmo povo, mas em contextos diferentes, né? No caso, quando a Bíblia está falando. E quando a gente pensa em judeu, né? A gente está falando agora da tribo de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, né? Não só uma tribo de Judá, mas quando Israel é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Sul recebe o nome de Judá, né? O Reino de Judá. Então está fazendo referência a esse povo também, né? E aí a gente chega lá no Novo Testamento com judeus e tudo mais. Hoje, quando a gente fala em judeu, a gente está falando, na verdade, né, das pessoas que seguem a religião judaica, mas no contexto da Bíblia era essa aí a explicação, tá? Então, eu espero que tenha ficado clara a diferença de judeu, de israelita, de hebreu, né? E quem nasce hoje em Israel e tem a cidadania lá de Israel é israelense, tá? Você não vai falar israelita não, tá bom? Bom, então os judeus, eles vão lá para Israel, os judeus, ó, falei aí, agora me confundi. Os hebreus, né? Os hebreus, os israelitas, né? Porque no caso é a mesma coisa nesse contexto, né? Eles vão lá para o Egito e aí eles são escravizados, né? Por cerca de 400 anos, até que Deus levanta um libertador. Quem que é esse libertador que Deus levanta? Moisés é o libertador, né? Você provavelmente já viu a história de Moisés aí também, né? Já deve ter virado novela da Record também, né? Certamente. Bom, Moisés então é um hebreu que ele é criado pela filha do faraó. Depois você vai lá ler a Bíblia para ver por que ele é criado pela filha do faraó. E a palavra relata que quando ele tinha 40 anos, Moisés vê um egípcio espancando um hebreu. Ele mata o egípcio, enterra na areia. Aí logo depois, né, de algum tempo, ele vê 2 hebreus brigando. E aí ele vai lá intervir. E um dos hebreus vira e fala: pô, quem botou você como nosso juiz? Você tá achando que você é quem aqui, né, na fila do pão? Aí ele, aliás, ele ainda fala assim: tu vai fazer o que com a gente? Tu vai matar igual você fez com aquele egípio? Aí Moisés já fica, ressabiado, morrendo de medo, porque já descobriu que ele tinha matado o egípcio. O faraó vai atrás dele, né, descobre, e ele, linha na pipa e foge. A Ingrid botou Moisés do Egito, é isso aí, Moisés do Egito. Moisés do Egito foge, vai lá para Midian, onde ele casa vira pastor de ovelhas, casa com Zípora, né? Inclusive, curiosidade para você, aquela marca Séfora, esse nome Séfora vem de Zípora, né? O nome da esposa aí de Moisés, né? E aí ele fica lá 40 anos, aí depois ele volta, né? Deus leva de volta para o Egito lá, para que ele possa tirar o povo da escravidão, né? E ele vai libertar o povo juntamente com seu irmão Arão, né? E eu vou te dar uma informação, eu quero que você guarde essa informação na sua mente aí por uns minutinhos, que ela vai ser importante daqui a pouco. Estou dando spoiler já para uma pergunta que eu vou fazer, tá? Moisés e Arão, eles eram descendentes de um dos filhos de Israel, Levi, tá? Então, eles eram levitas, tá? Guarda essa informação aí, tá? É importante. Escuta o que eu estou falando. Bom, mas veja então que a história de Moisés, ela pode ser dividida em 3 ciclos de 40 anos, né? 40 anos em que ele está lá no Egito, aprendendo, né? Sendo cuidado no palácio. 40 anos em que ele vira pastor de ovelhas e 40 anos em que ele passa com o povo pelo deserto até que eles entrem na Terra Prometida, né? E é interessante, porque quando a gente lê lá em Êxodo, isso já no terceiro ciclo de 40 anos, quando Moisés está no deserto com o povo, a Bíblia fala que Moisés era um homem manso, ele era o homem mais manso da terra. Agora, olha que curioso, porque esse homem mais manso da terra foi o homem que lá atrás, né, mais de 40 anos atrás, ele tinha matado um egípcio. Ele tinha se metido na briga, né, dos 2 hebreus.
Interessante isso, né? Ele não era manso, então, lá atrás. Aí, novamente, agora quem vai falar sou eu, não está na Bíblia, né? Mas o que eu acho que a gente consegue tirar disso, né? Provavelmente Moisés passa aqueles primeiros 40 anos crescendo muito em conhecimento. Muito, né? Ele foi criado no palácio, ele tinha a melhor educação possível, provavelmente ele tinha conhecimento nas ciências, nas artes ocultas, na matemática, né? Em tudo que podia ter, né? E aí ele se colocou numa posição, inclusive, de autoridade, né? Como se ele pudesse realmente determinar quando ele mata o egípcio, quando ele intervém com os hebreus. Deus precisava de alguém, né? Ou queria alguém com aquele conhecimento, né? Não precisava, porque não precisa de ninguém, mas enfim, Deus ia usar alguém com aquele conhecimento de Moisés. Por isso que ele foi levado para o palácio, né? Para depois poder entrar, ter acesso ao rei, saber como se portar diante do rei e tirar o povo. Mas ele precisava de alguém que fosse quebrantado, que soubesse se humilhar diante do Senhor. E talvez Moisés não tivesse pronto ainda, né? Aí, ó, a minha mãe colocou, o deserto amansou. Exatamente, ele precisava ser amansado ainda. Então ele vai para o deserto por 40 anos para aprender que ele não era nada, né? Não importa que ele tinha todo aquele conhecimento. Ali ele não era nada, ele não era ninguém. Ele estava lá 40 anos como cuidando de ovelha, né? Todo aquele conhecimento que ele adquiriu estava servindo para quê, né? Pois é. Aí depois, finalmente, ele foi encontrado numa posição em que ele poderia ser agora sim usado por Deus para libertar o povo, né? Bom, voltando aqui agora para a Bíblia, né? Porque isso eu estou falando da minha cabeça, né? Aí a gente vê o relato das 10 pragas do Egito, depois você vai lá para ver quais são essas 10 pragas, né? E é interessante porque quando as pragas vão sendo enviadas, o faraó, às vezes não, tudo bem, vai lá orar para seu Deus, pede para que ele perdoe a gente, aí eu deixo vocês irem, depois ele vai e volta atrás, porque a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. E tem muita gente que lê isso aí, que Deus endureceu o coração do faraó, e pensa que, poxa, então Deus na verdade que foi mal, né? Deus que foi lá no faraó e impediu que aquele povo saísse. Foi porque Deus fez aquilo. Mas não é esse o entendimento que a gente tem que ter com essa expressão de Deus endurecer o coração do faraó. Na verdade, isso significa que Deus tirou a graça dele, ele tirou a bondade, ele tirou o amor, a misericórdia, a manifestação dele, da vida do faraó. É como se ele tivesse deixado o faraó por sua própria conta e risco. E quando a gente é deixado por nossa própria conta e risco, a gente age em conformidade com a nossa carne. Então, se a gente não tiver Deus, se não for um toquezinho de Deus, meu amigo, todo mundo é perverso, é absolutamente mal, entendeu? Então isso acontece. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó, é justamente ele retirou aquilo que era dele, entendeu? A bondade dele do faraó. E aí o faraó agiu da forma como ele age mesmo, longe de Deus, como qualquer humano age quando não tem Deus, né? Enfim, aí o povo sai do Egito, né? E a gente, inclusive na saída do Egito, a gente vê a celebração da primeira Páscoa, e essa primeira Páscoa já faz referência lá à cruz, a Jesus Cristo, o Cordeiro que é imolado, né? Gente, o Antigo Testamento, quando você for ler, é importante que você veja, assim, tente olhar pensando que muita coisa dali é símbolo do que vai acontecer no Novo Testamento. Ali, muita coisa aponta para a cruz, aponta para o ministério de Jesus, para a obra de Jesus, né? Então, tem várias pérolas preciosas no Antigo Testamento que, quando você lê com atenção, você vê, opa, isso aqui está falando de Cristo, né? Enfim, e aí a Páscoa é justamente isso também, né? Fala do Cordeiro que seria sacrificado pelos nossos pecados, que é Jesus Cristo, né? Aí o povo persegue, continua andando, passa, aí tá fugindo lá do Egito, o faraó volta atrás, manda o pessoal atrás deles, eles param na frente do Mar Vermelho, Moisés faz o Mar Vermelho abrir, eles atravessam pelo Mar Vermelho também, em terra seca, logo depois os egípcios vão atrás, o mar se fecha e mata aquela galera toda, né? Inclusive o mar, quando eles passam pelo Mar Vermelho, ali também aponta para o batismo nas águas, né? Quando a gente sai do deserto, quando a gente sai do Egito, na verdade, do mundo, do pecado, da contaminação, para a gente ir para a Terra Prometida, que é um símbolo de Jesus, da salvação, a gente passa justamente pelo batismo, né? Batismo de arrependimento, né? Lembra que João Batista pregava o batismo de arrependimento? Arrependimento é o primeiro passo para a gente ser perdoado dos pecados. Então, o povo passou pelo Mar Vermelho, né? Ainda era vermelho, representa o sangue de Cristo e tudo mais. Beleza. Aí o povo continua caminhando, né? A gente vê também lá no livro de Êxodo, Deus entregando a lei moral para os homens, né? As 10 tábuas, elas são entregues também por Deus, né? Para Moisés.
e a gente vê também as instruções para a construção do tabernáculo. Eu vou falar um pouquinho da construção do tabernáculo, porque a gente vê em várias passagens do Antigo Testamento falar do tabernáculo, da Arca da Aliança. Então, para você ter uma compreensão melhor, eu vou dar uma pausinha aqui rapidinho. Gente, o tabernáculo foi o lugar que Deus escolheu para manifestar a glória dele no meio do povo, né? Lembra que naquela época não existia templo. O primeiro templo para Deus foi construído alguns séculos depois por Salomão, né? Então Deus ele não tinha ainda templo. Tanto é que quando a gente vai para os patriarcas, um pouquinho lá atrás, quando eles tinham um encontro com Deus, eles construíam um altar. Normalmente eles botavam uma pedra assim, derramavam azeite, uma coisa assim, e faziam um altar para o Senhor. Mas não tinha nenhum lugar onde o Senhor se encontrava. Obrigado. A esposa trouxe água para mim aqui. Não tinha um lugar onde Deus manifestava, né? Então o tabernáculo foi justamente esse lugar. Deus deu as orientações para Moisés de como o tabernáculo seria construído, né? Eu estou aqui com a página aberta e vou tentar mostrar para vocês por alto, né? Veja se dá para ver aí, gente. Tem essa área da cerquinha, né? Aqui, ó. E a gente tem uma tenda, né? Então vamos lá. Quais são as três partes do tabernáculo, né? Essa parte da cerca aqui, ela é o pátio externo, tá? No pátio externo eram oferecidos os sacrifícios para o Senhor. E qualquer pessoa podia entrar no pátio externo, com exceção dos impuros, dos leprosos e dos castrados, tá? Aí nós temos a tenda da congregação. Deixa eu só... Aqui tem uma imagem maior. Olha só. Essa imagem aqui, ela está cortada, tá? Mas isso aqui era uma separação, era um véu que separava essa partezinha pequena dessa aqui maior. Quais são essas duas áreas aqui? A área maior, ela é chamada de santo lugar. A área menorzinha é o santíssimo lugar, tá? Então vamos lá. Todo mundo podia entrar no pátio externo, menos leprosos, impuros e castrados. No santo lugar, só os sacerdotes podiam entrar. E no santíssimo lugar, só quem podia entrar era o sumo sacerdote, né? Um sumo sacerdote. Então, cada vez havia um sumo sacerdote, né? Ele era como se fosse o representante de Deus na terra, né? Assim, quem fazia as comunicações com Deus. E só ele podia entrar lá no santíssimo lugar uma vez por ano, gente. Uma vez por ano. No dia da expiação. Para fazer realmente, para fazer expiação pelos pecados do povo. Então, tinha uma grande cerimônia, matavam-se, né, sacrificavam-se os animais, e ele entrava lá para oferecer, então, o sacrifício e buscar o perdão para o povo. E como é que sabia se ele estava vivo ou não? Entreguei. Como é que sabia se Deus tinha aceito o perdão? Se ele continuasse vivo. Porque se Deus não aceitasse o perdão, ele era fulminado, né? Ele morria naquela hora, né? É por isso que você vai ver que o sumo sacerdote ele entrava com a corda amarrada na cintura. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar não, gente. Então, ó, puxava o corpo dele com a cordinha, né? E o primeiro sumo sacerdote foi justamente Arão, irmão de Moisés, né? Deus determina que Arão e seus filhos seriam sacerdotes, né? Na verdade, os filhos de Arão estavam sendo preparados para serem sumos sacerdotes no lugar de Arão quando ele morresse, né? Depois você lê o que aconteceu aí, levaram um fogo estranho, foram fulminados, Nadab e Abiú, enfim, né? Muita coisa legal que eu estimulo você a ler Êxodo também para você entender a história, né? E o Xande está lembrando aqui também do sininho. Eles tinham alguns sininhos nas vestes, né? Então, quando parava de fazer barulho no sininho, meu irmão, provavelmente já era, né? Não balangandou o sininho, provavelmente ele já está morto lá dentro, né? Aí puxa com a cordinha, né? E qual que é um detalhe interessante também? Lembra que eu estou falando aqui dos simbolismos do Antigo e do Novo Testamento? Quando Jesus morre na cruz, a palavra fala que o véu do templo ele é rasgado de cima para baixo, né? Por que o véu é rasgado? Esse véu ele era justamente o que fazia a separação para o Santíssimo Lugar, né? Para indicar que agora todos nós temos condições de acessar o Santíssimo Lugar, né? De acessar esse lugar de intimidade, onde Deus manifesta a presença dele, né? Veja bem, no Santíssimo Lugar ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus no meio da nação de Israel. Era o maior símbolo, não tinha símbolo maior que esse, né? Então,
Você vai ver depois, lá mais para frente no Antigo Testamento, várias citações à Arca da Aliança. Ela ficava lá dentro. Então, quando o véu é cortado, ele fala justamente isso. Agora, o Senhor ele não habita mais em templos feitos por mão humana, ele habita no nosso coração por meio do Espírito Santo, né? E ele é cortado de cima para baixo justamente porque foi Deus que cortou aquilo ali, não foi o homem que cortou aquilo ali, né? Então, tem esse simbolismo também, né? Esse paralelo, na verdade, que a gente faz aí entre a tenda do encontro, né? E esse acontecimento lá no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz, né? Bom, e também em Êxodo a gente vê a referência às 12 tribos de Israel. E aqui eu vou ter que fazer uma pausinha também para explicar melhor o que são essas 12 tribos, né? Porque toda hora falam das 12 tribos de Israel, né? Gente, as 12 tribos de Israel têm relação com o que exatamente, né? O que eu falei há um tempo atrás que também tinha o número 12 envolvido? Paulinha tá aqui, o José Alexandre vai começar a responder sem nem ter pergunta. Ele falou que quem responder mais vai ganhar sua Bíblia. Ah, quem responder mais vai ganhar minha Bíblia? Vai ganhar o endereço de onde comprar a Bíblia. Eu vou mandar no WhatsApp depois. Vamos lá, a gente falou que qual era o outro número 12 que apareceu? Os filhos de Israel, né? Então, meses do ano. Perdeu a Bíblia, perdeu o link da Bíblia. Gente, a 12 tribos de Israel tem relação com os 12 filhos de Jacó, né? Vamos lá. Eu vou ler para você aqui vou ler para você aqui o nome dos 12 filhos de Jacó, né? E eu quero ver se você sente falta de alguém. Você vai falar, Walter, mas você não tinha falado o nome dos 12 filhos. Vamos lá. Vou falar o nome dos 12. Presta atenção. Eu vou pegar uma colinha aqui porque eu não vou lembrar de cabeça o nome dos 12, né? Mas vamos lá. Nós temos Rúben, Simeão, Gade, Issacar, Judá, Zebulon, Asser, Dan, Naftali, Benjamim, Efraim e Manassés. Sentiu falta de alguém? Aí o Xande já respondeu. Cadê José? Né? O filho de Jacó que virou governador do Egito. Cadê o nome dele? Ele não aparece. Uai, mas são 12 filhos e as 12 tribos são os 12 filhos? Ó, mais um nome aí. Minha mãe colocou. Levi. Lembra que eu falei para vocês, guarda essa informação? Que Moisés e Arão eram da tribo de Levi, um dos filhos? Cadê Levi? E aí, gente? Se não tem José e não tem Levi, 12 menos 2 dá quanto? 10. E aí, como é que são 12 tribos? Pois é, quando José levou o povo lá para o Egito, e seu pai Jacó foi dar a bênção para os seus filhos, ele deu uma bênção, uma porção dobrada para José. Ele chamou José e falou que ele pegaria os 2 filhos de José como se fossem filhos deles. Eles receberiam as bênçãos de Israel como se fossem filhos dele. Quem são esses 2 filhos? Efraim e Manassés. Nessa lista das 12 tribos que eu li para você, tem o nome de Efraim e Manassés, que são justamente os 2 filhos de José. Então José não aparece diretamente aqui na lista, mas seus 2 filhos aparecem, Efraim e Manassés. E Levi? Levi muitas vezes é citada a tribo de Levi. Mas por que ela não entra então nas 12 tribos? Realmente, nós temos uma 13ª tribo, que é a tribo de Levi, mas muitas vezes quando você vê assim, as 12 tribos, não sei o quê, não está fazendo referência à tribo de Levi. Ela não é contada, né? Justamente porque os levitas, né, a tribo de Levi, ela recebeu um chamado muito especial de Deus. Ela recebeu o chamado de exercer o sacerdócio e de realizar as ordenanças da lei de Moisés, né? Então somente os levitas tinham esse privilégio, né? Deus era a herança deles, né? Deus era a herança. Então, quando eles entram na Terra Prometida, que vai dividir aquele território entre as tribos, entre os filhos de Israel, Levi não recebe território próprio para eles, somente para aquela tribo. Porque Deus era a herança dos levitas. Era uma honra para eles estar na presença de Deus, né? Parte dos levitas eram sacerdotes. Então, todos os levitas eram sacerdotes, mas nem todos... todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes, né? Então, essa que é a explicação, tá? Então, agora, quando você vê 12 tribos, você já sabe, tem relação com os 12 filhos de José, mas não são exatamente os 12. A gente tem um filho de José, que é Levi, que também
é uma das tribos, a 13ª tribo, mas não entra nessa contagem aqui, tá? E assim a gente acaba o livro de Êxodo. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Nós temos ainda mais 3 livros, são livros rápidos, né? Levíticos, Números e Deuteronômio. Eu quero saber se vocês estão cansados ou se eu posso dar andamento aqui. Acho que mais uns 10 minutinhos, 15 eu termino. O que vocês querem fazer, gente? Bota aí para mim, se eu vou deixar isso para semana que vem ou se eu posso sapecar aqui. Estão cansados? Partiu pergunta. Opa, Paulinha falou que pode prosseguir. Vou esperar um pouquinho aí só para ver se vocês estão cansados, né, gente? Porque eu não quero que vocês percam, não, hein? Quero ver vocês animados aqui, né? Eu quero ver todo mundo empolgado para fazer a leitura da Bíblia e entender aquilo que está lendo. Opa, seguir. Ritinha botou aí também. Manda bala. Gente, vamos continuar então aqui, né? Próximo livro, Levítico. Levítico lembra o quê? Os levitas, né? Interessante. A temática do livro de Levítico é justamente as leis cerimoniais. Lembra que eu falei? Quem são os principais que exercem as leis, que realizam as ordenanças? Os levitas. Então, muitas das leis que estão no livro de Levítico são exercidas pelos levitas. Para você ter ideia, sempre que a tenda do tabernáculo, sempre que o povo movia, as tribos andavam, a tenda do tabernáculo, né, a tenda do encontro, ela era levada também. Né? Só quem podia carregar aquilo ali eram os levitas. Né? A Arca da Aliança, por exemplo, ela tinha argolas nas laterais. Os levitas levavam a Arca da Aliança e não podiam tocar na Arca da Aliança. Se eles encostassem na Arca, morreriam. A gente vê isso depois, lá na história, né, de Davi, quando a Arca está voltando para Jerusalém, que Uzá toca na Arca, ele é fulminado, justamente porque não obedeceram o comando que está aqui nesse livro de Levítico. Né? Então, a gente vê aqui leis relativas às ofertas, oferta de sacrifício, de cereal, dias festivos, o descanso sabático e por aí vai, né? E é interessante que vários ritos que a gente vê também aqui prescritos em Levítico, eles já apontam lá, ó, para a cruz. Eles foram consumados em Cristo Jesus, na obra de Cristo. O principal exemplo deles, né, é justamente o sacrifício de animais, né, para expiação de pecados. Jesus, ele morre uma vez por todas e ele é a nossa expiação perfeita, né? Não mais agora haverá sacrifício de animais, né? E eu queria destacar também que muitas das leis que a gente vê lá, leis cerimoniais, elas têm uma finalidade prática. Pensa aqui comigo, 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Gente, não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha remédio, não devia ter médico, né? Assim, não formado pelo menos, né? E aí, qual a chance de dar algum problema? Era grande, né? Era muito grande. Pois é. Então, muitas leis tinham a finalidade profilática também, né? De preservar a nação, preservar a saúde daquelas pessoas, né? Por exemplo, proibição de consumir porco, né? O porco era um animal impuro, não podia nem ter porco, na verdade, né? Nem ter porco na região. Eles não podiam estar no arraial. Você imagina quantas doenças foram evitadas por não ter porco no arraial, por não poder comer porco. A questão dos leprosos, né? Quando a pessoa tinha lepra, ela tinha que se afastar do arraial para evitar a contaminação dos demais. Mofo nas casas. Gente, tem uma lei que fala do mofo na casa. Você acredita nisso? Quando encontrar mofo na casa, vai chamar o sacerdote, ele vai fazer lá a circunferência, depois ele vai voltar, ver se aumentou. Gente, até isso tinha. Justamente para você garantir a preservação dessa nação. Essa nação era a nação de onde viria o Messias. Tinha que ser preservada, né? Pelo bem da humanidade, de cada um de nós aqui, né? Se você quiser depois saber um pouquinho mais das leis cerimoniais, na nossa live número 15, a gente falou lá, né, quando a gente fala se todas as leis do Antigo Testamento seguem válidas até hoje, lá a gente fala da classificação das leis e a gente fala um pouquinho mais das leis cerimoniais. Então, se você tiver essa curiosidade, eu te sugiro aí que você procure lá no YouTube, tá? De Levítico era isso. Passamos agora para Números, né? Números a gente vê a jornada do povo, né, no deserto até chegar na Terra Prometida. Em Êxodo a gente viu um pouquinho dessa jornada, mas em Números é onde a gente vê a grande parte dessa trajetória, né? A palavra fala que tinha uma nuvem que acompanhava o povo de dia para proteger do sol, tinha uma coluna de fogo que acompanhava de noite para dar calor, né? Que você imagina, né? No deserto é muito quente, de dia é muito frio de noite,
Então Deus derramava da Shekinah, da glória dele naquele lugar diariamente, né? Deus manda o maná, que era o alimento do céu, manda codornizas lá depois, quando eles se cansam do maná. Ele providencia água, alimento, abrigo. As roupas dos hebreus não envelheciam. Gente, 40 anos com a mesma roupa. Ô, roupa boa essa, né? Marca boa, ó. Era de Deus a marca, gente. É Deus que preservava a roupa daquele povo lá também. E eu tenho para mim que a roupa até aumentava também, né? Porque você imagina, a criancinha crescendo, a roupa continuava lá, então talvez a roupa até crescesse também junto da pessoa, né? Vai saber aí, né? E, gente, é interessante porque o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo, né? Eles continuavam resmungando, reclamando. A palavra fala que era um povo de dura cerviz, né? O que é dura cerviz? É um povo que tem isso aqui duro, ó, que não dobra, não se curva diante do Senhor, né? E aí o grande destaque que a gente tem lá no livro de Números é justamente a história dos espias, né? Essa é uma história legal que a gente vai focar aqui rapidinho. O que é isso? Né? Moisés, então, chega lá, depois de alguns dias de caminhada, né? Poucos dias, poucos meses de caminhada, ele chega lá na boquinha da Terra Prometida, né? Tá vendo a Terra Prometida ali de longe, aí ele seleciona 12 homens, né? Para de cada tribo, para entrar na Terra Prometida e fazer e dar uma averiguada, né? Analisar a Terra Prometida. Então eles vão lá na Terra Prometida, olham o que está acontecendo. Se eu não me engano, são 40 dias que eles passam lá, né? Se não for, gente, se eu der alguma informação aqui imprecisa, você pode botar no comentário. Não tenha medo de me corrigir, não, tá? Por favor. Pra gente ir aprendendo aqui juntos, tá? Aí eles voltam de lá da Terra Prometida com um relatório. E aí eles chegam. A terra, ela é maravilhosa. Olha os frutos dessa terra, e mostra um cacho assim que 2 pessoas juntas carregavam um fruto, assim, sabe? Um cacho de uva. Mana, leite e mel. É muito lindo aqui. Mas, e o mais é o problema, gente. Mas o povo de lá é muito cruel. O povo lá é gigante. Aos olhos daquele povo nós somos como gafanhotos. Pois é. Eles reclamaram, eles falaram que era muito difícil, que não ia dar certo. E o povo foi na deles. E começou a se lamentar e a chorar e ficar com saudade do Egito, das cebolas do Egito. Gente, a cebola do Egito, fala sério, saudade da cebola do Egito. A Ingrid até botou no comentário, né? Como é que a gente tem saudade da cebola do Egito, gente? Não é possível que não tinha coisa melhor para ter saudade, né? Mas, enfim, eles fazem isso. Só 2 dos 12 que não fazem. Qual o nome desses 2? Coloca aí nos comentários, né? Só 2 que não reclamam. A consequência dessa murmuração, dessa reclamação, é que toda aquela geração que saiu do Egito, eu estou falando aqui de todos os homens com mais de 20 anos de idade, morreu no deserto. Todos morreram no deserto, entendeu? Só 2 entraram na Terra Prometida, que foi Caleb e Josué, os 2 que não reclamaram, né? Então a segunda geração que entra, né? E a gente chega finalmente a Deuteronômio, nós estamos aqui indo para o finalzinho já, mais 5 minutos e a gente encerra. Bom, Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Aqui a gente tem basicamente uma repetição da lei que foi dada por Moisés, né? Nós vemos alguns discursos de Moisés, nós vemos a escolha de Josué, um daqueles 2, para ser o sucessor de Moisés, né? E a gente vê a morte de Moisés também, tá? E assim acaba, basicamente, os pontos principais do livro de Deuteronômio. E para a gente fechar aqui, tem uma reflexão que é muito interessante do Hernandes Dias Lopes, que ele fala justamente dessa questão de não ter sido Moisés que entrou na Terra Prometida. Porque veja bem, Moisés, ele tira o povo do Egito e ele não entra na Terra Prometida por conta de desobediência. Deus fala para ele falar com a rocha para que desse água e ele vai e ele bate na rocha. E a punição foi que ele não entra na Terra Prometida. Mas há um simbolismo muito, muito, muito forte aqui também. Moisés representa a lei, né? Josué, que foi o seu sucessor, representa Jesus. Inclusive, o nome de Josué e o nome de Jesus são o mesmo lá, é Joshua, né? Estamos até com Joshua aqui com a gente na live, né? É o mesmo nome, né? Então, veja bem, se a gente fosse ver o simbolismo disso, Moisés entrar na Terra Prometida, a Terra Prometida simboliza a Canaã Celestial, a salvação. Seria um problema muito grande, porque a lei não nos leva até a salvação. A lei, ela serve de guia, de aio, para apontar para Cristo Jesus,
e Cristo Jesus nos leva até a salvação. Então, se Moisés tivesse entrado na Terra Prometida, teria esse grande problema de simbolismo, né? Mas não foi o que aconteceu. Gente, com isso a gente encerra essa nossa primeira meditação aqui no panorama bíblico, né? Nós falamos do Pentateuco. A lei te direciona, mas não sabe exatamente, Xande. Eu peço desculpas aqui pelo horário, já são 9h05, né? Eu normalmente levo aqui uns 45 minutos, dessa vez foi um pouquinho mais longo, eu espero que não tenha sido muito cansativo para vocês, mas era só para a gente não fechar no meio do raciocínio, né? Na semana que vem a gente vai continuar agora da entrada da Terra Prometida, vamos falar do tempo dos juízes, da monarquia, da divisão nos dois reinos, eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar, né? Mas a gente vai dar andamento aí à história, essa história maravilhosa do povo de Deus. Vamos rapidinho fechar o olho para agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo que nós tivemos meditando na sua palavra, aprendendo mais de ti, vendo quão precioso que o Senhor é, quão preciosas são as obras de tuas mãos, meu Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Eu peço para que todos nós aqui, meu Deus, possamos ter um novo ânimo, uma nova motivação para ler a tua palavra, meu Deus, para meditar na tua palavra de dia e de noite, para nos esforçar, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, porque esse é o nosso verdadeiro alimento, o nosso alimento diário, Pai. E nós queremos aprender mais de Ti. Essa é a nossa oração. Grava essas palavras no coração de cada um aqui, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Galera, glória a Deus, muito obrigado. A gente se vê na quarta-feira que vem. Qualquer coisa você manda aí mensagem, manda no chat, manda no privado, enfim. Marca as pessoas que você conhece que você acha que poderia se interessar aí por esse tema, para que esse ano seja uma bênção na vida de outras pessoas também. Tá bom? Um abração, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.